Amém? Glória a Deus. Deus é tremendo, maravilhoso. Está aqui para trazer uma palavra. Amém? Que eu creio que está no coração do Senhor. Falar conosco nessa noite. Amém? Abra comigo em Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 13. Você que está assistindo o culto, participando, não somente assistindo, pela internet, que o Senhor venha ministrar ao teu coração aquilo que você precisa ouvir nessa noite, aquilo que o Senhor quer que você ouça. Desculpa. É o nervosismo. Ouva não existe, é ouça. Ouva. Que você ouça, amém? E para ouvir as palavras do Senhor, nós devemos nos aquietar, amém? Nós devemos aquietar o nosso coração, acalmar o nosso coração neste momento, amém? Então, por mais que muitas vezes estar em casa, existem outras demandas, que estão à sua volta. Tente agora manter o teu coração conectado ao coração do Senhor, amém? Para que Deus venha falar, para que você venha ouvir, para que você venha discernir, para que tudo aquilo que o Senhor quer que você tome posse, que você tome posse nessa noite. Todos que estão aqui também, glória a Deus. Amém. Vamos orar antes de ler o texto. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos reuniu aqui neste lugar, que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Assim como a Lu, ó Deus, declarou, não são por palavras persuasivas, não são conhecimento humano, Pai. Não é, Senhor, ó Deus, nós que fazemos, ó Pai. Mas o Senhor diz na Tua palavra, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquieta, Senhor Deus, Pai, a nossa alma neste momento. O nosso coração. Pai, nós temos problemas, nós temos dificuldades. Pai, muitas vezes, assim como o Denis disse, Pai, muitas vezes nós estamos no templo, mas nós também temos uma vida lá fora. Nós queremos te convidar, Senhor Deus, Pai. Nos ajuda, Pai, a viver, Pai, a vida que o Senhor deseja para que a gente viva fora deste lugar, ó Pai. E por isso nós precisamos ouvir, ó Deus, a Tua palavra. Precisamos, ó Deus, Pai, reconhecer, Deus, que nós precisamos de Ti. Deus, que nós não conseguimos sem Ti, Pai. Deus, nos ajuda, Deus, na nossa fraqueza. Nos ajuda até mesmo na nossa falta de fé, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, Marcos, no capítulo 2, versículo 13. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém? Esse texto, nessa parte especificamente, quando ele fala, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Amém? Então tudo parte de um ponto. Reconhecermos. O reconhecimento, amém? De que nós precisamos, assim como eu orei, de que nós precisamos dele. Porque se você
está doente. Vamos imaginar que uma pessoa está doente. E se essa pessoa, ela foi ao médico, e o médico foi fazer um check-up, e o médico pediu os exames. E alguma alteração deu nos exames de imagem, e ali, pelos exames de imagem, foi constatado que algo não estava bem, algo estava fora do lugar, né? Fora da normalidade. Quando nós pegamos um raio-x, por exemplo, uma tomografia ou algo assim, um exame de imagem, que nós vemos aquilo ali constata algo, amém? Ele diz algo, que algo não está bem. E nós fazemos o quê? Retornamos ao médico para sermos tratados, amém? Porque se uma pessoa, ela chega no médico com aquele diagnóstico, né? Seja qualquer doença física que seja, o fato dela falar, ela pode negar a doença, mas isso não exclui o fato dela estar doente, amém? Ela pode falar assim, não, mas eu nego tudo isso aí, eu não estou com nada disso aí, tá tudo... Isso não é verdade, isso não exclui o fato dela estar doente, amém? Nós não devemos anular, muitas vezes, fatos que Deus está nos mostrando. Amém? Quando Ele passa o raio-x na nossa vida, existem coisas que precisam de um tratamento. Amém? Existem situações, existem coisas ali que precisam ser tratadas. Não adianta você falar, não, eu não estou doente, eu nego o fato dessa doença. Não. O Senhor quer que você abra os seus olhos, para que quando Ele fale a respeito de algo que precisa ser tratado, para que nós possamos nos submeter a esse tratamento. Amém? O exame, não adianta muitas vezes você ficar com raiva do médico. Não adianta você esbravejar, porque o médico está ali para te ajudar. Amém? Muitas vezes os profetas de Deus, eles são como esse médico que está passando um raio-x, amém? Através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai e ela passa um raio-x em você, amém? E por isso que o homem deve examinar a si mesmo, porque você vai olhar para a sua vida, passar o raio-x da palavra de Deus e ver tudo que está fora, que não está na normalidade do que está dizendo a palavra, amém? Você negar o fato de que algo na sua vida não precisa ser mudado e verdadeiramente precisa, não exclui o fato de você estar doente. Não negue algo que precisa ser mudado na sua vida, porque não são os sãos, amém? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Amém? São os doentes. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer que nós precisamos de um tratamento de Deus na nossa vida. Amém? Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Amém? Muitas vezes, e aqui eu quero puxar para algo assim, muitas vezes o tratamento que você vai precisar, ele é espiritual? Sim. Mas muitas vezes você está com um problema físico que você precisa fazer o quê? Fazer algo para tratar algo que é físico. Amém? O natural, o sobrenatural não exclui o natural. O sobrenatural não exclui o natural. Fala comigo, o sobrenatural não exclui o natural. Amém? Algo que Deus tem ministrado ao meu coração já há algumas semanas, que Ele age no espiritual e no natural junto. Parece ser algo muito óbvio, mas meus irmãos, tem pessoas que não têm esse entendimento. Que Deus age no natural e no espiritual ao mesmo tempo. Deus age no natural e no espiritual ao mesmo tempo. Amém? Por isso que toda posição
de reverência que nós damos ao Senhor, nós não demonstramos apenas com palavras persuasivas, com palavras que vão tentar convencer as pessoas, amém? Porque nós demonstramos com um coração verdadeiro, com atitudes verdadeiras, aonde está posto, amém? O nosso coração. Então, muitas vezes, você precisa de você está com um problema físico, e você precisa fazer o quê? Algo que é natural, amém? Algo que é natural. Isso não exclui o sobrenatural, mas muitas vezes o que você precisa fazer é se voltar para uma prática simples, talvez rotineira, cotidiana, para que você trate algo no seu corpo físico. Amém? Se você passou por igual a Maria Helena teve, ela teve tem sessões de fisioterapia, até porque tem pessoas que até têm que reaprender, eles falam, praticamente a andar, né? Então, o fato ela não exclui o que ela tinha que fazer. Ela tinha que fazer algo natural, amém? Ela não ia ficar esperando, Senhor, me levanta, né? Não, ela teria que fazer o quê? Se colocar de pé, ir atrás do tratamento necessário. Então, muitas vezes, se você está com um problema físico, ore ao Senhor, busque a direção do Senhor, mas também faça o natural, que é o mínimo que você deve fazer. Amém? É assim que nós vemos pessoas, ano após ano, fazendo promessas de quê? Emagrecer. Isso é muito comum. E aí, o que acontece? Com o decorrer do ano, a pessoa, essa promessa que ela fez, vai ficando para trás. Amém? E algo que ela se dispôs, agora já não. E muitas vezes você vai precisar fazer algo natural. Muitas vezes você vai precisar ir a um lugar, fazer uma caminhada. Amém? Você vai precisar de contemplar. Assim como a gente se dispostou colocou um áudio pra gente. Que foi sensacional o que ela falou. Que nós muitas vezes queremos ver a glória de Deus de uma forma... Mas ele fala que os céus declaram a glória de Deus. Então, muitas vezes, a forma natural de você sair daquela visão somente problemática que você está é contemplar, amém? Olhar para os céus e ver. Isso não é algo natural. Você vai ver algo que o Senhor firmou, que o Senhor fez desde o começo, amém? Está posto, amém? E assim como ela falou, e todo dia nasce o sol, e é algo espetacular. É um privilégio, quem tem o privilégio de ver o nascer do sol todos os dias, é um espetáculo. E eu fico pensando, e eu fico olhando, a cada dia é algo que o sol está nascendo igualzinho, ele está fazendo o mesmo roteiro, mas não tem um dia que eu olho para o céu, e ele está igual ao outro. Teve dias em que eu vi o céu nascendo rosa, ficava tudo rosa. Teve um dia que estava tudo fechado, tudo azul. Então, assim, nós devemos olhar para o natural. E quando é no nosso corpo, nós devemos também atentar, sim, para o físico. Amém? Assim como a pastora Luzinete falou aquele dia. Você é um corpo, você está aqui para levar uma mensagem do Senhor. Amém? Mas você tem que cuidar desse corpo. Você tem que cuidar. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que até ela fala que a gula é pecado. Por quê? Você vai descontrolar todo o teu corpo. Você vai comer além do que você necessita para viver. Né? Então, aí você fala bem assim, mas antigamente ninguém fazia exercício físico. Mas eles andavam. Eles andavam muitos quilômetros. Amém? Eles faziam exercício. Eles faziam bicicleta. Então, antigamente, eu digo assim, lá na época, né, de Jesus, eles caminhavam muito, né? Então, eles talvez não tinham tantos problemas físicos naquela época quanto nós temos hoje. Porque nós devemos sim a cuidar do corpo físico. Não,
Não pense que cuidar do corpo, do teu físico, é algo supérfluo, é algo que você não vai estar cuidando também do sobrenatural, como se você excluísse. Nisso, muitas pessoas, elas ficam cheias de doenças por causa disso, Isso é muito sério, meu irmão. Um dia, Deus já colocou no meu coração que um dia eu vou falar só sobre saúde, em algum outro momento, quem sabe, só sobre o porquê você deve fazer exercício, o porquê você deve cuidar do seu corpo, amém? Que isso também é espiritual. Deus trabalha o espiritual no natural junto. Glória a Deus. Quero que fique bem claro, é porque eu sou a favor do exercício, né? É impossível uma personal, né? E eu sinto, quando eu não faço exercício, eu sinto uma diferença muito grande. Muito, muito, muito grande no meu corpo. Há uma diferença gritante. A indisposição que eu sinto quando eu não faço exercício. Quando eu faço exercício, eu me sinto mais disposta. Meu corpo, meu intestino funciona. Funciona. Amém? Muitas vezes o tratamento que você precisa é na alma. É na alma. E hoje, o que acontece? Como muitas pessoas supervalorizaram somente a alma, amém? Se falar de alma, muitas vezes, se torna... Não, Deus quer que você cuide sim, da alma, da tua alma. Quando nós olhamos para Davi, um homem segundo o coração de Deus, nós vemos que ele falava o quê? E é esse o ponto da mensagem, é sobre sinceridade de coração. Amém? Sinceridade, seja sincero com você mesmo. Muitas vezes você não está cuidando do corpo físico como deveria. Seja sincero com você mesmo. Muitas vezes você negligencia os seus sentimentos. Você não, ao invés de apresentá-los diante de Deus, você tenta esconder. Raiva. Sabe o que eu aprendi? Que você pode ter raiva. Só você não pode ter a raiva, pode dominar a sua vida. Você pode irar, mas a ira não pode dominar a sua vida. Amém? E o que Davi fazia? Davi se achegava diante de Deus, o quê? Com um coração rasgado, com um coração aberto, com um coração sincero. Amém? Ele diz em Salmo 139, o Senhor me conhece, o Senhor te conhece, o Senhor sabe. Eu vou abrir esse salmo porque eu quero declarar ele para você. E eu vou ler como se eu estivesse lendo para você, amém? O Senhor te sonda e te conhece. Sabe quando você se assenta e quando se levanta. De longe percebe os seus pensamentos. Sabe quando você trabalha e quando está descansando. Todos os seus caminhos são bem conhecidos diante do Senhor. Antes mesmo que a palavra chegue à sua língua, Ele conhece inteiramente. O Senhor te cerca por detrás e pela frente. E põe a tua mão sobre ti. Tal conhecimento é maravilhoso demais. E além do meu alcance, é além do teu alcance. Amém? Então, eu quero que você abra o teu entendimento. Não são os que são os que têm saúde, são os doentes que precisam de médico. Então, se você precisa do Senhor para fazer exercício físico, fala: Senhor, eu preciso, mas toma um passo. Senhor, as minhas emoções estou um caco. Senhor, não estou bem. A raiva tenta dominar o meu coração. A ira tenta dominar o meu coração. Tristeza, angústia. Seja sincero diante de Deus. Seja sincero. Deus quer pessoas sinceras. Deus ele fala que ele procura os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador não é aquele que se esconde, amém? Dele. É esse aqui, ó. Os pensamentos dele, amém? Os pensamentos dele são mais elevados que o seu. Muito mais elevado. Ele vê você o dia inteiro. Ele é o Deus que vê. Amém? E aí, quando o Denis falou sobre adorar somente no templo,
você entende que um verdadeiro adorador, ele adora desde o levantar. O dormir do verdadeiro adorador já está glorificando ao Senhor. Amém? Ele adora ao Senhor desde o momento que ele abre o olho, desde o momento que ele está dormindo, em todas as suas atitudes. Mas não é porque ele é perfeito. Não é porque ele é perfeito. Porque Davi foi perfeito. Davi foi sincero. Davi teve um coração rasgado. Davi rasgava o seu coração. Nos Salmos nós vemos isso. Nós vemos no Salmo 42 que ele fala: por que está batida a minha alma? Por que está batida dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Glória a Deus. É isso que o Senhor está falando. Muitas vezes você está tentando negar algo. Não tenta negar algo. Não tenta negar os fatos, porque eu te vejo, tudo que você faz naturalmente. Mas apresenta tudo diante de mim. Glória a Deus. Apresenta as suas dores físicas, eu posso curar, mas aquilo que você tem que fazer, você vai ter que fazer. Amém? Apresenta as suas emoções. Mas se você que tiver que tomar uma atitude, você vai ter que tomar uma atitude. Amém? Glória a Deus. Então reconhecer é o caminho. Reconhecer é o caminho. Glória a Deus. É de um coração sincero que o Senhor está à procura. De um coração sincero. Tem semanas que nós não estamos bem. Tem sim. Ainda mais mulheres. Tem semanas que a gente está cansada além do natural. Né? Que vem um cansaço, sim. Isso não tenta... Lute sim com todas as suas forças, mas reconheça, estou cansada. Deus quer sinceridade nas nossas atitudes. Amém? Quer sinceridade. Esse é um verdadeiro adorador. Esse é um verdadeiro adorador. Em Atos 13, ele está falando de Davi. Em Atos 13, 22, ele fala assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Amém? Então, Deus rejeitou a Davi, a Saul. Amém? E levantou-lhe Davi como rei, sobre quem ele testemunhou. Amém? Quem o Senhor testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E ele fará tudo o que for da minha vontade. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, assim como esses dias nós estávamos conversando, o pastor até estava falando na casa dele, numa reunião. Muitas vezes, a vontade de não vir para a igreja vem, e você vai excluir o fato de não? Vai falar que todo dia você chega aqui, uhul! Não, meu irmão. Só que apesar de vir essa... Quantas vezes eu vou falar de mim, né? É porque isso é comigo. Um louvor muito longo. Eu já fico pensando, Senhor, tipo assim, poderoso Deus. Sabe aqueles louvores que é assim, tipo assim, eu fico, Senhor, como que os anjos te adoram? Santo, santo, santo. E eles não se cansam. Porque a gente muitas vezes entra em tédio na presença de Deus. Vamos ser sinceros que muitas vezes você não ficou entediado. Deus não quer. Deus quer que você fale, Senhor, tire esse tédio de mim. Eu já fiquei assim, falando, Senhor, eu estou perdendo aquilo que o Senhor tem. Porque o tédio está tomando conta do meu coração. Um tédio, mas é um tédio. Muitas vezes eu falo, Senhor, como que os anjos fazem isso? De dia e de noite, Senhor. Eu quero chegar a esse nível, porque como que eu vou te adorar eternamente? Se eu não consigo muitas vezes ficar 15 minutos. Vamos ser sinceros, Muitas vezes, nós chegamos aqui
Mas na nossa mente, lá na nossa casa, passou um monte de coisa para a gente ficar. E são motivos, muitas vezes, até que você teria para não vir. Estou cansada, muitas coisas, muitas coisas. Muitas situações. Amém? Não exclui o fato de que isso muitas vezes vem no seu coração. Mas fala para Deus. Senhor, me ajuda a romper com isso. Amém? Me ajuda a te adorar verdadeiramente, Senhor. Eu não quero estar preso nisso, nesse tédio. Eu quero te adorar livremente. Amém? Quando nós vemos Paulo, que ele fala que ele aprendeu a contentar-se, quer dizer que ele aprendeu. Que ele aprendeu. Que talvez no começo não foi fácil. Por isso que eu falo para você, reconhecer que nós precisamos aprender é o ponto-chave. Reconhecer de que nós precisamos de cura é o ponto-chave. O reconhecimento é o ponto-chave. Glória a Deus. Quando nós vemos Oséias, irmãos, agora eu vou abrir lá em Oséias. Sabe o que ele fez? Ele pegou um homem e falou para ele casar com uma mulher prostituta, e que era prostituta mesmo. Amém? Ele teve 3 filhos com esta mulher, com a... Esqueci, deixa eu ver o nome dela aqui, que agora me deu um branco no nome dela. Gomer. Ele diz assim, ó, em Oséias 1, 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e deu um filho. Aí ele fala dos filhos, amém? Que ele teve com ela. Eles tiveram 3 filhos. E essa mulher tornou a prostituição, amém? E ele foi lá e fez o quê? Oséias resgatou ela. Glória a Deus. Nós vemos o que o Senhor fez. Ele pegou algo, ele não falou somente para Oséias sobre isso, sobre essa dor que estava no coração dele, amém? Porque a sua noiva o tinha traído. Ele falou, você vai fazer isso. Oséias, você vai sentir uma dor, que é a dor que eu sinto. A tua esposa vai te trair. Muitas vezes, irmãos, eu vou falar aqui como uma pessoa que prega a palavra de Deus, como que sobe aqui para ministrar a palavra de Deus. Tem vezes, irmãos, que a palavra, ela dói no nosso corpo. Teve uma vez que eu preguei aqui em março, eu falei, Lu, eu fiquei uns 3 dias, é como se eu estivesse nocauteada, bêbada, não sei. É como se o meu chão saísse, eu não conseguisse mais me mover além daquilo, da revelação que eu tive. É como se fosse algo tão profundo em mim, que me tirou, me desestruturou, quebrou, você entendeu? Muitas vezes a palavra, ela vem desse jeito. Por isso que pregar verdadeiramente não é fácil. Muitas vezes a dor vem fisicamente. Amém? Muitas vezes a dor, vem sensações e coisas que a gente sente. Agora você imagina Oséias, que viveu isso que ele viveu. Para que ele viveu? Isso era uma figura de como Deus se sentia. Porque o povo dele havia o traído, se prostituído com outros deuses. Amém? Mas ele foi lá e fez o quê? O resgatou. A resgatou. Assim o Senhor faz conosco. Amém? Com os povos dele. Ele resgata o povo dele. E é o quê? É mérito de quem? Do Senhor. A glória é de quem? Do Senhor. A glória é dele. E Oséias 4, 6 fala assim, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Sabe o que acontece quando a gente não é verdadeiro? Quando a gente não é sincero, a gente mostra uma coisa, mas a vida cotidiana é outra.
Na nossa casa, nós devemos, esses dias nós estávamos, tem coisas assim, palavras que passam, muitas vezes até, e o pastor falou bem assim, vamos levantar um altar de adoração aqui na casa da Fran. E eu falei para o Denis, é isso que nós precisamos fazer. Não que não havia antes, mas é isso que deve ser feito. Um altar de adoração ao Senhor. E é algo mais claro, porque é algo que eu falei assim, não, na minha casa precisa haver um altar de adoração ao Senhor. Na sua casa precisa haver um altar de adoração ao Senhor. Amém? Então nós precisamos nos posicionar, porque o povo perece por falta de conhecimento. Reconheça que você não sabe de tudo. Reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça que você está doente fisicamente, emocionalmente, dores todos os dias, físicas, dores emocionais. Você está preso em cadeias. Como que o Senhor vai libertar uma pessoa que não quer ser liberta? Como que o Senhor vai curar pessoas? Amém? Então abra os seus ouvidos espirituais. Se o teu ouvido espiritual está surdo, ouça agora, ouvido, a palavra do Senhor. Ele veio para libertar os cativos, para sarar os doentes, para tirar você da situação em que você estava. O Senhor não veio para te deixar aonde você estava. Ele veio para mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua casa, para que você erga um altar de adoração ao Senhor dentro da sua casa, onde vai ser oferecidos sacrifícios de louvor, de dia e de noite. Geração de Davi, uma geração com o coração de Davi. O Senhor vai levantar a profecia que diz que Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. É uma verdade. Não se apegue. Não, meus irmãos, muitas vezes nós vivemos no conceito do quê? Que a família está destruída, que a família não tem mais jeito. Mas eu não penso assim. Minha família, ela tem problemas e tem. Mas eu creio que o Senhor, dentro da minha casa, tem um altar do Senhor. E ali vai ser morada do Senhor. E a presença do Senhor vai estar ali continuamente. Eu vou ser sincera de coração, porque o Senhor está vendo. Quando eu estou fazendo um bolo, quando eu estou lavando roupa. Esse é um testemunho, amém? Esse é o testemunho da sua vida. É uma vida. Nós separamos momentos para devocionais, momentos para estar com o Senhor. Amém. Mas você tem que ter a consciência de que você nunca se aparta do Senhor. O Senhor nunca se afasta de ti em nenhum momento. Amém? Muitas vezes vem pensamentos, por isso que eu estou falando. Seja sincero, muitas vezes vem pensamentos, você acha que o Senhor não está vendo? Senhor, o que é isso, Senhor? Senhor, que tédio é esse, Senhor? Que eu não consigo ficar louvando 15 minutos. Senhor, o que é isso? Seja sincero com o Senhor. Você acha que agora você está lá no tédio, você acha que o Senhor não está vendo? O Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Amém? O Senhor te vê de dia e de noite. Por isso que nós devemos ser verdadeiros, íntegros. Íntegros. Amém? Não perfeitos, não perfeitos. Olha para Davi, olha para Davi. Seja sincero com o Senhor. Seja sincero com você. Amém? Glória a Deus. Então eu estava falando de Oséias. E nós vemos que Deus fez o quê? Pegou algo natural. Ele pegou algo totalmente... ele pegou um homem e falou para ele fazer isso. Por quê? Para mostrar sobre a noiva dele. Amém? Sobre o pecado da igreja. Amém? Por isso que ele fez isso. E aí,
Em Oséias 6 diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Amém? Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém? Aqui começa no texto falando: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e nos trará cura. Se nós não reconhecermos que muitas vezes, a nível pessoal, nós estamos despedaçados, como Ele vai nos trazer cura? Como? Como que Ele vai curar uma pessoa que não reconhece que precisa de cura? Você precisa, nós precisamos de cura. Amém? Muitas vezes não é somente a nível pessoal, mas é a nível de corpo. Amém? Porque a palavra fala que quando um membro sofre, todo o corpo padece. Então, muitas vezes, meu irmão, não estou falando somente da geração eleita, mas falo da geração eleita como parte de um corpo, que o corpo é a noiva. Amém? Muitas vezes a noiva, ela está despedaçada. Algum membro. Amém? E aí eu falo como é que fala quando é outras denominações. Amém? Estão sangrando. Muitas vezes nós levantamos contra a noiva para apontar para ela, sendo que ela precisa de cura. Seja um objeto, um canal de cura. Que a geração eleita seja uma igreja que cura outras. Amém? Outras denominações. Porque muitas vezes nós queremos levantar para falar mal de outras denominações, para falar mal de outros líderes, para falar mal. Entenda que ele faz parte do corpo. Se verdadeiramente faz parte do corpo, amém? Se verdadeiramente faz parte do corpo, amém? Se não está fora, mas talvez está sofrendo assim como Gomer fez, amém? Assim como sofrendo com coisas que foram colocadas. Talvez a liderança que estava lá foi trocada e alguma coisa aconteceu e coisas foram, amém, foram expostas. Por isso que muitas vezes, o que acontece? As pessoas fora entram em descrédito com a igreja, porque eles veem o que? A igreja atacando outra igreja, amém? Mas a palavra vai ser pregada, só que a palavra vai ser pregada. Quem entra em condenação é porque a palavra foi pregada, amém? Não é porque nós condenamos. Quando nós pregamos a palavra, assim como eu disse aqui, o profeta ele é como um médico, onde você vai fazer o raio-x, não fica com raiva dele. Muitas vezes ele está falando a verdade, muitas vezes o profeta está falando a verdade. O que acontece? Diagnóstico. Precisa de cura. Vai se tratar. É por isso que nas 7 igrejas, lá de Apocalipse 5, ele fala: arrependa-se. Arrependa-se. É porque há possibilidade de arrependimento. Até para aqueles que deixaram o primeiro amor. Aqueles que fizeram há possibilidade se houver arrependimento, cultura do arrependimento. Só que só há arrependimento se há reconhecimento. Enquanto não reconhecermos que precisamos do Senhor, prosseguir em conhecer ao Senhor. Não é só conhecer, é prosseguir e esforcemos-nos em conhecer. Sabe por quê? Porque conhecer ao Senhor é uma coisa. Agora você tem que se esforçar para conhecer o Senhor. Agora você tem que se esforçar, sabe por quê? Porque muitas vezes Ele vai mostrar aquilo que nós não queremos ver. Aquilo que nós queremos negar com todas as nossas forças. Amém? O Senhor não deseja, esses dias eu estava conversando com a Lu algo. O Senhor não deseja adestrar bodes. Deus não quer uma igreja de bodes adestrados.
Ele deseja uma igreja de ovelhas. Amém? Ovelhas. Em Ezequiel 34. Ele diz, 34, 31. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são meu povo. Eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Amém? Você se reconhece como ovelha do Senhor? Seja uma pessoa que reconhece, seja uma pessoa ensinável, seja uma pessoa com o coração de Davi. Davi era um pastor com um coração de ovelha. Davi era um pastor que tinha um coração ensinável. Amém? E ele fala, antes ele fala, né? Ele também fala dos bodes. Quanto a você, meu rebanho, assim, lá no 17. Meu rebanho, assim diz o soberano, o Senhor. Julgarei entre uma ovelha e outra, entre os carneiros e bodes. Não se basta comerem uma boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beberem água límpida? Deverão também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam, beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano, o Senhor, a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os seus chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, não, mas serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Porei entre elas um pastor, o meu servo Davi. E ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, Senhor, falei. Amém? Então, o Senhor deseja que você tenha um coração ensinável, porque Ele te vê. Ele te vê, Ele sabe de tudo. Amém? Ele sabe que você precisa de cura, de tratamento. Ele sabe quando a ovelha tá com os pelos para cima do normal, sabe assim, né? Tá precisando de uma tosa. Quando tá bichadinha, quando ela tá cheia de bicho, precisa dar uma tratada. Amém? Ele sabe, ele conhece as ovelhas dele. E as ovelhas dele ouvem a voz do pastor. Amém? Então, reconheçamos, amém? Reconheçamos aquilo que nós precisamos mudar. E é como eu falei, a nossa família, ela deve ser o nosso objeto de maior zelo, amém? De cuidado. Porque o primeiro campo missionário que você tem é a tua família. É a tua família. Amém? Então, talvez muitas vezes você já tem filhos crescidos. E eles já estão longe. Assim, não moram mais perto de você. Mas seja sincero para Deus. Deus deseja que você abra o teu coração em sinceridade. Amém? Naquilo que você deseja. Amém? Você deseja juntar talvez novamente, né? Tua família, ser unida. A família, meu irmão, ela tem sido bombardeada. Ela tem sido bombardeada. Eu sei que não existe família perfeita, mas existe sim uma família padrão do céu. Existe sim. Por isso nós estamos estudando Tito 2. Amém? Por isso nós estamos aprendendo do Senhor coisas práticas. Tudo que a pastora fala lá é prático. É prático. Não é para ficar no campo do eu sei, amém? E não reconheça. Reconheça muitas vezes que você não sabe talvez lavar uma louça direito. Reconheça que você precisa, amém? Cuidar melhor da sua casa. Reconheça que você precisa cuidar melhor do seu marido. Os maridos reconheçam que não são um sacerdote como deveria ser. Se não está posicionado como deveria estar. Amém? Os filhos, eles mostram o ambiente do lar. Amém? Os filhos, eles revelam, eles mostram. Eles revelam. Por isso, sim, que eu desejo fazer dos meus filhos os meus discípulos. Amém? Os meus
aqueles que vão... Eu não desejo eu desejo que eles ouçam a voz de Deus. Eu não desejo que ele venha só na igreja. Muitas vezes, igual eu falei aqui um dia naquele de gerações, cultura das gerações, muitas vezes o filho vem na igreja porque ele está num ambiente sociável, onde ele tem amigos. Talvez você está aqui, talvez porque você está num ambiente, talvez que você tenha sociável. Mas eu quero que os meus filhos tenham um encontro verdadeiro com Deus, é isso. Eles precisam ter um encontro verdadeiro, senão não vai. Muitas vezes a gente está fazendo o quê? Falando da palavra de Deus, mas dentro da nossa casa. A gente tenta ser o perfeitão. Muitas vezes nós devemos reconhecer diante dos nossos filhos e pedir perdão para eles. Falar, não, Senhor, eu queria ser um pai melhor. Senhor, eu queria ser uma mãe melhor. Senhor, é sinceridade de coração, é sinceridade de coração. Deus quer pessoas sinceras. Não aqueles... Sabe por quê? Quando você vive, quando a presença de Deus entrar na sua casa, mas não estou falando assim de uma maneira... Não, quando o Senhor vir com um poder assim, que vai encher, que vai ser algo assim, um avivamento mesmo, dentro da família, entendeu? Um avivamento. Você não vai falar para as outras pessoas isso contando como se fosse uma vantagem. Você vai ver que há um caminho, uma esperança para as famílias. Por isso que eu falo para a mulher que está aqui. Não desista do sonho, família. Não desista do sonho, filhos na presença do Senhor. Não desista desse sonho, não desista desse sonho de forma alguma. Não olha para as coisas que estão acontecendo, para as coisas que... E fala, não, mas não existe família perfeita mesmo. Eu grito. Você grita, mas pede perdão e tenta voltar e não fazer mais. Entendeu? Eu sou autoritária mesmo. Não, reconheça e muda, amém? Reconheça o ponto-chave, reconheça que precisamos de tratamento. Muitas vezes de coisas que nós vivemos o quê? Lá no passado, talvez nós não tivemos a figura paterna, materna, amém? Que supriu as nossas necessidades. Então reconheça, amém? Reconheça, seja sincero. Deus não deseja adestrar bodes, amém? Deus deseja ovelhas verdadeiras, amém? Ovelhas verdadeiras, ovelhas que precisam de cuidado, ovelhas que sabem ser ensinadas. Glória a Deus. Meu irmão, se você soubesse hoje, por isso que eu falo para vocês, Deus age no natural e no espiritual junto. Quantas vezes desse culto na café da manhã das mulheres, eu fiquei muito mais com a parte o quê? Natural. Natural. Mas eu creio que tudo aquilo que o Senhor faz, Ele comunica. Por isso que Ele fez isso com Oséias, amém? Porque tudo que Ele faz aqui, Ele comunica, é algo que Ele comunica. Vocês já pararam para pensar que no templo havia uma decoração? Com detalhes e riquezas de detalhes? Por que muitas vezes nós desprezamos coisas que Deus pede para a gente fazer aqui dentro? Coloca um negócio aqui, coloca a bateria aqui desse lado, coloca ali, faz dessa forma. Por que muitas vezes nós desprezamos isso? Se Deus age no natural e no espiritual junto. Se o pastor, meu irmão, falou para você colocar, e ele deu uma direção de Deus para você colocar um negócio aqui, ó, coloca, amém? Coloca, porque tudo no reino de Deus tem um porquê, tudo. Amém? Eu acho que o pastor já falava isso uma época com a gente, não falava? Se Deus te pedir para colocar, faz isso. Porque isso é direção de Deus, no natural também. Então muitas vezes a gente despreza o natural. Não. O Senhor não despreza o natural. O Senhor não despreza o natural. O Senhor não despreza nem que você... Ele sabe que você está precisando cuidar do teu corpo físico. Que Ele sabe que você está precisando chegar diante dele, apresentando suas emoções. Talvez que você tenha que procurar uma ajuda, sim, com alguém, psicólogo. Amém? Assim como a Priscila estava falando, o povo rejeita. A ansiedade é uma coisa terrível. E o povo entra em julgamento. Amém?
Muitas vezes as pessoas, elas ficam o quê? Com medo de falar que elas têm isso. E vergonha. Né? Mas o Senhor está falando, eu não desprezo isso. Porque eu vejo vocês todos os dias. Eu sei. Mas eu vim para aniquilar tudo isso. Eu vim para dar uma nova história. Amém? Por mais que você tenha dores. Por mais que seja como Davi. Tem hora que ele falou assim que queria até... Mata, Senhor. Mata. Entendeu? Olha, pensa num homem sincero. Quantas vezes você não chegou e falou, Senhor, entendeu? Mas você tem o Espírito Santo de Deus, amém? Que faz vivificar toda a palavra. Por isso que você precisa estar aqui. Porque se você é cheio da palavra, o Espírito vivifica essa palavra, amém? Se você não é cheio, é lógico que eu estou falando de uma busca contínua também aqui, amém? Que é algo que Deus direciona, Deus fala abertamente, porque tem coisas que Deus fala particularmente lá quando você está buscando Ele. Amém? Ele não vai falar aqui. Mas talvez o que você precisa ouvir essa noite é isso. Não despreza que você precisa reconhecer que você precisa de cura. Não despreza isso. Não despreze o natural. Não despreze o natural. Por isso que hoje, no dia de hoje, o Senhor falou para mim fazer um bolo. Porque eu ia fazer um bolo, enquanto eu falei para o Denis bem assim... Amor, compra o ingrediente que vai faltar. Ele chegou com o ingrediente, eu comecei a fazer o bolo, eu não calculei a medida. Deu exatamente no ponto, ele não precisava ter comprado. Deu tudo. Eu falei, compra isso que vai faltar isso, que vai faltar isso, que vai faltar isso. Você vai falar assim, é natural. Mas eu entendo que Deus, Ele faz essas coisas. Parece que não vai dar certo. Parece muitas vezes que o que você está vivendo não vai dar certo. Mas chega diante do Senhor com um coração sincero e apresenta para Ele, amém? Que o Senhor, Ele vai encaminhar as coisas. Chega para Ele com um coração sincero. Parece que não vai dar certo, parece que aquele bolo não ia dar certo. Para começar, a Lu, no Ministério de Intercessão, falou para a gente fazer um bolo. E aí eu comecei a fazer aquele bolo e aquela receita especificamente eu já tinha um pé atrás com ela, porque uma vez eu fiz ela, a receita subiu, estou falando de algo natural, mas entenda, o bolo subiu tudo, depois desceu e queimou ainda por cima. Queimou porque o que caiu para fora, né? Aí queimou, sabe quando fica aquele cheiro de queimado do forno? E aí eu falei assim, o Davi chorou porque ele queria o bolo de chocolate. Aí eu falei assim... É nega brownie. E ele comeu aquela rapa, que tava tipo assim, desse tamanhozinho assim, que subiu e desceu. Então, quando a Lu falou para mim fazer aquele bolo, eu já fiquei com o pé atrás. Então, eu já notei, experiência passada negativa. Então, talvez você tenha uma experiência passada muito pesada. Só que o Senhor está falando aqui, reconheça que você precisa reconhecer. Reconheça que você precisa de cura. Talvez a tua experiência não é legal. Mas o Senhor, Ele é poderoso. Amém? Para resolver até mesmo coisas que a gente acha que está resolvido lá atrás. Mas nós precisamos reconhecer. Outra coisa, daquele bolo que eu fiz da Lu. Esse é do bolo da Lu. Seguir a direção. Teve uma hora que eu troquei a ordem dos ingredientes. Eu falei, agora deu tudo errado. Agora deu tudo errado, porque eu já vi que aquele bolo de uma vez tinha dado errado. Então, eu somando a experiência negativa com a ordem do ingrediente, eu falei, agora não vai dar certo mesmo esse bolo. Mas vamos ver o que deu. E aí, quando eu vi aquele... o bolo, quando você misturava todos os ingredientes, ficava uma massa líquida. Líquida. Quem fez o bolo sabe. Líquida. Parecia que ia dar tudo errado aquilo. Aí, quando eu vi ele assando, eu falei assim, eu não acredito em você. Eu falei pro bolo, eu pensei assim... Eu não acredito em você. Eu pensei, você vai dar errado. Aí, quando estava dando certo ainda, eu desconfiei ainda. Falei assim, vai que ele baixa, né? Vai quando eu tiro ele... Então, é algo totalmente natural que Deus nos deu. Coisas assim que a gente... Experiências que muitas vezes a gente vive. A gente desacredita das coisas do Senhor. Das coisas que Ele falou, faz isso, a gente desacredita. A gente desconfia. A gente muitas vezes quer mudar a direção. Quer colocar as coisas em outras ordens, entendeu? Então tem coisas
que Deus, Ele faz naturalmente, aprenda com as coisas naturais que você vive. Que você quer que Deus faça o quê? Ele desça aqui, muitas vezes te fala, te exorte. Sendo que Ele está falando, muitas vezes, todos os dias com você. Amém? E aí, por fim, o bolo deu certo. Glória a Deus. Ah, ele não saiu da forma. Ele foi um bolo assim que ele não quis sair da forma. Ele ficou na forma. Então, são coisas assim que nós aprendemos. Aprenda, amém? Tenha um coração ensinável. Hoje, a direção que Deus me deu foi, faz um bolo de churros. E eu entendi que muitas vezes parece que não vai dar certo. Parece que seguir o que Deus está falando, parece que não vai dar certo. A impressão que a gente tem com os nossos olhos naturais parece que não vai dar certo. Mas deixa eu te falar, com os teus olhos naturais, que você está vendo, fala para Deus, Senhor, me ajuda. Só isso que você tem para dizer. Senhor, me ajuda. Seja sincero para Deus. Deus age no natural e no espiritual ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Amém? Deus age. Deus age no natural. Por isso que Ele busca verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. No momento que você entrega dízimos aqui, você está entregando em espírito e em verdade. Ele não deixa de lado, porque é espírito, amém? É em espírito e em verdade. Não é só natural, é obediência, mas você crê que há um Deus, amém? Há um Deus que estabeleceu isso. E isso não é espiritual? É totalmente espiritual. Porque se você entrega dízimo sem ser espiritual, você está fazendo o quê? Amém? Então, meus irmãos, essa palavra, Deus, porque Ele quer falar com você, seja sincero. É isso. É papo reto. Amém? É papo reto. Ele não deseja que você seja um bode adestrado. Ele deseja que você seja uma ovelha ensinável. Amém? Fala, o Senhor não quer bodes adestrados. O Senhor deseja ovelhas ensináveis. Amém? E glória a Deus. Adriano, o Adriano vai colocar o louvor. Enquanto isso, fique de pé que nós vamos orar, amém? Nós todos vamos orar. Glória a Deus. E em sinceridade de coração, apresenta hoje, nesse momento, teu coração para Deus. Fala, Senhor, eu pensei em desistir. Você quer a unção de Davi sobre a sua vida? Senhor, parece que não vai dar nada certo, parece que está dando tudo errado. Enquanto toca esse louvor, talvez se você não consegue expressar sei que os teus olhos com a tua boca aquilo que está no teu coração, mas estão